Você já parou para pensar no que realmente te limita? Será que são as circunstâncias externas, o passado, as dificuldades do presente? Ou será que a maior prisão está dentro da sua própria mente? Todos os dias somos bombardeados por dúvidas, medos e crenças que nos fazem acreditar que existem barreiras intransponíveis. Mas e se eu te dissesse que essas barreiras não são reais, que elas são criadas e mantidas pela sua própria mente? Que a sua mente pode ser treinada para enxergar possibilidades onde antes só existiam obstaculosos grandes sábios da história, desde os filósofos gregos até os pensadores modernos, sempre nos ensinaram que a verdadeira força não está nas condições externas, mas sim na maneira como interpretamos e reagimos a elas. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que o maior poder que alguém pode possuir é o controle da própria mente. Não o controle do mundo que está fora do nosso alcance, mas o domínio sobre nós mesmos. Quando você treina sua mente, você não apenas sobrevive às dificuldades, você se torna inabalável. Imagine. Agora que a sua mente é um reino, um território imenso, onde o mundo que você vê não é o mundo real, mas um reflexo daquilo que você acredita, da forma como interpreta os acontecimentos das histórias que aceitou como verdade. Desde que era pequeno, desde cedo, você foi alimentado com fragmentos de realidade, moldados por outras mentes, por seus pais, seus professores, seus amigos, pela mídia. Pela sociedade, você foi ensinado sobre o que é possível e o que não é, sobre o que deve desejar e o que deve temer, mas o que acontece quando você começa a questionar tudo isso, quando tenta enxergar além do véu que colocaram diante dos seus olhos? Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E essa é uma lição que poucos realmente compreendem. Nós vivemos em um teatro onde os cenários foram montados muito antes de termos consciência. Para questioná-los, você olha para o mundo e o vê cheio de barreiras, cheio de limites. Mas será que esses limites são mesmo reais? Ou são apenas crenças reforçadas dia após dia por você mesmo, por sua rotina e pelo que você ouve ao seu redor? Verdade é que a sua realidade é moldada por aquilo que você acredita ser possível. Se você acredita que é fraco, você será fraco. Se acredita que não merece algo, você nunca o terá. Sua mente cria correntes invisíveis que te aprisionam, mas ao mesmo tempo possui a chave para libertar você. Imagine agora um homem que vive a vida inteira dentro de uma cela, mas essa porta nunca esteve trancada. Ele nunca tentou abri-la porque foi ensinado que era impossível sair. O tempo passou e ele aceitou essa condição. Ficou confortável naquele espaço pequeno porque acreditava que ali era o seu lugar, mas um dia uma dúvida surge e se a porta estiver aberta, ele hesita. O medo do desconhecido parece maior que a dor da prisão, mas mesmo assim ele se levanta, caminha até a porta, empurra, e ela se abre com um leve rangerentão. Ele percebe que o mundo que conhecia era apenas um fragmento da realidade. O véu se rasga, a ilusão desaparecer. Você vive dentro de uma construção mental, que pode ser um castelo ou uma prisão. Pode ser um espaço de crescimento ou um buraco onde você se esconde. Tudo depende da forma como você escolhe enxergar. O estoicismo ensina que o único domínio verdadeiro que temos é sobre a nossa percepção. Marco Aurélio escreveu que se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela, e que você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Mundo externo pode tentar te dobrar, mas ele nunca poderá quebrar o que está dentro de você, a menos que você permita. As circunstâncias não têm poder algum sobre você, além daquele que você concede a elas. Se alguém te insulta, a dor nasce da importância que você deu. Aquilo, se surge um obstáculo, o medo,
Nasce da sua crença de que ele não pode ser superado. O mundo é neutro. Você é quem dá cor a ele, mas é preciso entender que rasgar o véu da ilusão não é confortável. É muito mais fácil continuar vivendo no automático, dentro das mesmas histórias repetidas, culpando o destino, culpando os outros, culpando a sorte. A verdade é incômoda, porque ela te obriga a assumir responsabilidade. Se você quiser se libertar de verdade, terá que abandonar as desculpas, enfrentar suas limitações e perceber que muitas delas não passam de sombras criadas pela sua mente. Então vem a pergunta: o que acontece depois que o véu se rasga? A resposta é simples: você se torna ilimitado ou não, porque o mundo se dobra a você. Mas porque você aprende a se dobrar ao mundo sem se quebrar, você se adapta, se fortalece, se reinventa e descobre que sua mente é um universo em expansão e que nada do lado de fora pode definir o que está dentro de você. Você para de temer a mudança, porque entende que a única constante da vida é a transformação. Você para de se sabotar, porque percebe que ninguém pode te impedir, além de você mesmo. Então o despertar acontece. Você entende que a verdadeira liberdade nunca esteve fora de você, mas sempre dentro da sua mente. Agora eu te pergunto, você está pronto para abrir essa porta? Está pronto para deixar a cela e descobrir o que existe além? Ou vai continuar sentado esperando que alguém te diga que já é hora de sair? Escolha sempre foi sua e sempre será. Todo dia é uma batalha silenciosa, não é uma guerra de espadas, nem de exércitos armados. É uma luta travada dentro de você. Uma guerra onde o campo de batalha é a sua mente e os inimigos são invisíveis. A procrastinação, a dúvida, o medo, a autossabotagem é ali onde a maioria das pessoas perde, antes mesmo de começar, porque acreditam que não são fortes o suficiente, que disciplina é um dom reservado a poucos, quando, na verdade, a disciplina é um músculo. E como todo músculo, ela pode ser treinada, fortalecida, lapidada. Você não precisa nascer disciplinado. Você precisa decidir ser disciplinado e essa decisão precisa ser renovada todos os dias, a cada manhã. Quando o despertador toca e você pensa em dormir mais um pouco a cada momento em que o medo te paralisa, a cada vez que você sabe o que precisa ser feito, mas busca desculpas para adiar o estoicismo, nos ensina que a mente deve estar preparada para a batalha diária, porque o mundo não vai te poupar, as dificuldades não vão desaparecer, os obstáculos não vão esperar você se sentir pronto. Epicteto dizia que não devemos esperar que os acontecimentos sigam nossos desejos, mas sim desejar que eles ocorram como ocorrem. E assim seremos felizes. Isso é disciplina, é aceitar a realidade como ela é e agir apesar dela não. É sobre sentir vontade, é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, é sobre levantar quando tudo diz para você ficar caído, é sobre persistir quando tudo parece te empurrar para trás, é sobre ter clareza do que importa e recusar o que te distraia. Disciplina é a ponte entre quem você é e quem você quer se tornar, o que separa os que alcançam seus objetivos daqueles que vivem estagnados. Não é sorte nem talento, é consistência, é resiliência, é capacidade de continuar mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando a recompensa ainda não chegou. Você treina a mente no dia a dia, em cada escolha pequena que parece insignificante, mas que somada constrói o seu destino. Cada vez que você diz não ao impulso e sim à razão, você fortalece seu caráter. Cada vez que você age com intenção, você se aproxima do seu propósitos. Estoicos viam a disciplina como uma virtude essencial, pois sabiam que a mente indisciplinada é facilmente dominada por emoções passageiras, por desejos impulsivos,
por opiniões alheias. Marco Aurélio escreveu que o que está dentro de nós é mais forte do que tudo o que vem de fora. Mas isso só se torna verdade quando existe controle interno, e o controle interno nasce da disciplina. Não é uma rigidez que sufoca, é uma firmeza que libertaria a habilidade de escolher o que é certo, em vez do que é fácil de construir, em vez de apenas consumir, de agir com propósito e não por impulso. Ser disciplinado é entender que cada ação é um voto na pessoa que você deseja se tornar. É saber que nada grande será construído em um dia, mas sim em milhares de pequenos dias, onde você escolhe dar o seu melhor. E quando você falhar, porque vai falhar em algum momento, a disciplina não é se culpar, mas levantar, recomeçar, aprender, ajustar e continuar, seguindo-a verdadeira. Força está em quem se mantém em movimento mesmo sob pressão, quem entende que a dor da disciplina é passageira, mas a dor do arrependimento pode durar uma vida inteira. E acredite, existe uma dor maior do que levantar cedo, do que dizer não às tentações, do que agir com responsabilidade. E essa dor é olhar para trás e perceber que você desperdiçou o tempo que tinha, a energia que tinha, o potencial que tinha. O estoicismo nos convida a viver cada dia como se fosse o último. E isso só é possível com disciplina. Você não tem controle sobre o futuro, não sabe o que virá amanhã, mas tem controle sobre agora. E o agora é tudo o que importa. Então, escolha agir, escolha treinar sua mente, escolha resistir à facilidade que enfraquece e abraçar o desafio que fortalece. Treine como um guerreiro, lute como um sábio, viva como alguém que entendeu que a disciplina não é uma prisão, é a chave da liberdade, porque quando você domina a si mesmo, não há mais nada que precise dominar. Mente treinada é invencível. O corpo segue a mente, o destino segue a disciplina. Se você quer uma vida extraordinária, não procure atalhos, cultive a disciplina todos os dias, porque a vitória é construída no silêncio, quando ninguém está olhando, mas você continua fazendo. E no fim, não será sorte, será mérito, não será acaso, será disciplina. Você já parou para imaginar quem você seria se não tivesse medo, se não vivesse limitado por dúvidas, se não se sabotasse diariamente com pensamentos como eu não sou capaz, eu não consigo, eu não mereço? Verdade é que você carrega dentro de si um potencial que jamais foi explorado completamente, porque desde cedo te ensinaram a se conter, a se ajustar, a caber em padrões que não foram feitos para você. Você foi condicionado a aceitar que existe um teto, que existe um limite, que existe um lugar onde deve parar. Mas e se esse teto não existisse, e se esse limite fosse apenas uma construção mental, uma fronteira criada por medos antigos, por fracassos passados, por vozes que não eram suas, mas que você aceitou como verdade? Chega um momento na vida em que você precisa se olhar no espelho e fazer uma escolha: continuar vivendo dentro dessa armadura mental, pesada, limitada, segura, ou decidir tirar tudo isso e descobrir do que realmente é feito, despertar do seu potencial. Ilimitado começa quando você entende que a maior parte das barreiras não está no mundo, mas na sua percepção do mundo. Não se trata de mágica, não se trata de frases motivacionais vazias, se trata de treino, de decisão, de enfrentamento. Trata de olhar para a dor e escolher crescer com ela e não se esconder dela. Você começa a expandir sua mente quando para de buscar validação externa e começa a se perguntar: o que realmente quero? O que realmente posso? O que estou disposto
A fazer por isso a mente ilimitada nasce quando você se recusa a aceitar que as circunstâncias definem seu destino. Quando você para de culpar e começa a assumir. Os estoicos diziam que nada do que está fora de você tem poder sobre sua alma. A menos que você dê esse poder, e é isso que você precisa resgatar, o controle da sua essência. A lembrança de quem você é por trás de todas as máscaras, imagine. Agora um guerreiro que passou a vida toda lutando com as armas erradas, seguindo os comandos errados, travando batalhas que não eram suas. Até que um dia ele olha para dentro e entende que a força que procurava lá fora sempre esteve em seu próprio peito ele. Não precisa mais de armaduras, ele precisa de clareza de foco. De coragem. O despertar acontece quando você encara o medo e caminha mesmo tremendo, quando você se coloca em movimento, mesmo sem ter certeza do caminho, porque entende que o movimento cria clareza, que a ação vence o medo, que o comprometimento cria poder seu potencial. Não é algo que você encontra, é algo que você ativa ele. Se revela na prática, na constância, no ato de se levantar todos os dias, com a decisão firme de não ser mais refém daquilo que te prender. Você não precisa esperar o momento ideal, porque ele nunca virá. Você cria o momento quando decide agir. Você não precisa esperar a confiança chegar, porque ela nasce da ação repetida do progresso contínuo, da disciplina que constrói a base onde sua força cresceia. Mente limitada é aquela que não se curva diante do fracasso, mas aprende com ele. É aquela que transforma rejeição em redirecionamento, dor em combustível e queda em impulso. A mente que entende que os obstáculos existem, mas que ela foi feita para superá-los. Não se engane, ser ilimitado não é ser perfeito, não é nunca ter medo, não é acertar, sempre ser ilimitado. É cair e levantar, é errar e ajustar, é duvidar e continuar, é falhar e tentar de novo, é ter clareza de onde você quer chegar e manter-se firme, mesmo quando o caminho parece desmoronar. Confiar que sua mente pode ser treinada para resistir, para criar, para transformar. Essa confiança nasce de dentro. Ela nasce do compromisso diário com sua evolução, com sua verdade, com seu poder, porque quando você desperta de verdade, nada mais pode te parar. Os gritos do mundo se tornam ruído. O julgamento dos outros perde força e o medo deixa de ser inimigo e passa a ser sinal de que você está avançando. Você para de buscar garantias e começa a construir certezas dentro de si. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você já não é o mesmo, porque agora você entende que pode e vai e merecer. Você entende que não está preso a nada, que não escolha mais. Sustentar que não existe cadeia mais forte do que a crença limitante, que você repete todos os dias, e que não existe liberdade maior do que quebrar essa crença e construir uma nova visão de si mesmo. Então, olhe para si, veja quem você tem sido, veja onde você tem se escondido, veja o quanto já aguentou calado e perceba que se você chegou até aqui, você já tem força para ir além. Não espere permissão, não espere aprovação, não espere que alguém diga, agora Simo, agora é. O poder é seu, a jornada é sua. Você não precisa ser perfeito para começar. Você precisa apenas decidir começar e não parar. Mais de um dia, quando olhar para trás, vai perceber que tudo mudou. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte, porque você despertou e nunca mais voltou a dormir.